nos deparamos com 2 discípulos que moravam na cidade de Emaús e iam tristes, cabisbaixos, pelo caminho, comentando o que havia acontecido. Diz a Sagrada Escritura que já era o terceiro dia, e eles estavam tristes. Jesus já havia ressuscitado, e eles estavam tristes com todos aqueles acontecimentos, e de repente, Jesus aparece no meio deles, mas eles não são capazes de o reconhecer, porque ainda os seus corações estavam endurecidos. Eles estavam como que cegos. E olha o que Jesus diz: a paz esteja com vocês, sobre o que vocês estão comentando. E eles olham para Jesus e dizem: você não sabe os fatos que aconteceram nesses dias? As nossas autoridades religiosas prenderam e mataram a Jesus, um profeta que realizou obras, um profeta que veio de Deus, estava com Deus e estava com o povo. E Jesus começa a comentar as Escrituras: seus corações estão endurecidos. Vocês não sabiam que o Cristo teria que sofrer e passar por tudo isso? E aí, quando Jesus vai mais adiante um pouco, eles pedem: não, fique conosco, já é tarde, fique na nossa casa. E diz o Evangelho que eles só reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão e dá para eles. Jesus é reconhecido ao partir o pão. E os discípulos de Emaús começam a comentar entre si quando Jesus desaparece da vista deles: não ardia os nossos corações quando ele ainda estava a falar conosco? E nós, meus queridos irmãos, como anda a nossa fé? Como fica o nosso coração quando nós escutamos a palavra de Deus? Como estão os nossos corações após o tempo da Quaresma e após ter vivenciado a missa do Sábado Santo, onde Cristo ressuscitou conosco? E diz o Evangelho que os discípulos de Emaús correram e foram contar aos discípulos o que haviam presenciado. E aí os discípulos passam realmente a acreditar, né? Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, os discípulos de Emaús, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Nós, católicos, que professamos a fé católica e apostólica, nós somos privilegiados, porque além do pão da palavra, nós temos o pão da Eucaristia. E ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Meus queridos irmãos, olha que palavra forte: a paz esteja convosco. Esse é o verdadeiro sentido da missão de Jesus, o verdadeiro sentido de sua ressurreição: que a paz esteja entre nós, que a paz esteja no nosso coração. Não há coisa mais perturbadora do que a falta de paz. Quando a gente fala em paz, a gente pensa logo numa guerra, e a paz só acontece quando a guerra acaba. Não. Eu posso estar em guerra comigo mesmo, pelos meus pecados, por aquilo que nos atormenta, por aquilo que nos afasta de Deus. Às vezes nós não temos paz na nossa família. A paz não tem vez porque a discórdia está ali plantada. E o Evangelho continua: e eles ficaram assustados, ficaram com medo, ficaram com alegria ao mesmo tempo com medo. E no início eles achavam que Jesus era um fantasma, mas Jesus disse: um fantasma, ele não tem carne e nem tem ossos. Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo, ressuscitei verdadeiramente, como assim profetizou os profetas no Antigo Testamento e como assim disseram os salmos a respeito de Jesus. Verdadeiramente ele ressuscitou. E dizendo isso, Jesus mostra-lhes as mãos e mostra-lhes os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos, diz a Sagrada Escritura. Tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus, além de ter mostrado as mãos, mostrado os pés, pede algo para comer.
Um fantasma não tem carne, um fantasma não tem ossos e um fantasma não come. Jesus, na sua ressurreição, no seu corpo luminoso, podia as portas estarem fechadas, que ele passava as paredes, porque agora ele estava com o corpo luminoso, estava ressuscitado, mas verdadeiramente ressuscitado de carne e de osso, né, com o seu corpo luminoso. E deram-lhe um pedaço de pão, um pedaço de peixe assado, e Jesus comeu diante deles. Primeiro, Jesus diz: um fantasma não tem carne nem osso. Um fantasma não come, né? Um fantasma não come, porque Jesus tomou o pão e o peixe e comeu diante deles para que eles olhassem e acreditassem que ali verdadeiramente era Jesus. E logo no final do evangelho diz que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as escrituras. E lhe disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, meus queridos irmãos, que nesse período da Páscoa nós abramos o nosso coração para acolher o Cristo, para que a gente reconheça e verdadeiramente acredite quando Cristo olhar para nós, quando Cristo na Eucaristia se der ao sacerdote repartir o pão entre nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os males.